queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre não se glorie na sua fraqueza, mas se glorie na força que vem de Cristo Jesus. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal. Se você gostar do vídeo, curte, comenta, compartilha. Os links das minhas redes sociais, blog, Facebook, Twitter e Instagram estão abaixo na descrição desse vídeo. Também tem o site Apoia-se o canal Querida Dani. Também tem a minha conta bancária para pessoas que desejam semear em meu ministério e a minha caixa postal para pessoas que desejam me enviar recebidos. Bom, gente, na palavra do Senhor, em 2 Coríntios 12, 9, olha o que está escrito. Mas ele disse: minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. É uma passagem bem conhecida da Bíblia, é uma frase que o apóstolo Paulo ele diz, porém se a gente trazer para a realidade da nossa vida, se você for analisar, você vai pensar que Paulo era um cara muito louco, porque Paulo era um cara que ele literalmente se alegrava nas perseguições, ele se alegrava nas dores, ele se alegrava em sua fraqueza, porque ele entendeu que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele. Porém, para a gente chegar a esse entendimento, é necessário que em nós haja uma humildade de entender que nós somos pó, totalmente dependentes do Senhor, e Ele só permite aquilo que nós suportamos. Quando nós confiamos plenamente em Deus e entendemos que nada acontece sem a permissão de Deus, nós entendemos o que Paulo quis dizer quando ele disse que ele sentia prazer nas dores que ele passava, porque ele sabia que Deus permitia, ele sabia que Deus estava no comando de tudo aquilo que ele passava, que nada estava fora do controle de Deus, até mesmo esses momentos difíceis. Muitas vezes nós passamos por momentos difíceis, muitas vezes nós passamos por provações e nós não entendemos que Deus está no comando. Ninguém gosta de passar por um momento difícil, ninguém gosta de passar por provação. Só que na palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus ele transforma a maldição em bênção e Deus ele é Deus de propósito. Muitas vezes o Senhor nos prova, muitas vezes o Senhor ele quer nos lapidar, ele quer nos ensinar e Deus ele tem as maneiras dele de trabalhar. Amém? Muitas vezes a gente não vai entender o que Deus está fazendo hoje, aqui, agora. E lá na frente a gente vai entender o que Deus fez. Quando a gente vê o resultado daquele trabalhar de Deus, que muitas vezes foi no meio da tempestade, foi no meio da dor, foi no meio da tribulação. Só que nós, como seres humanos, como criaturas, nós fomos gerados como alvos do amor de Deus. Nós fomos feitos para que se cumprisse o propósito de Deus. E o Senhor ele tem um propósito em nos fazer crescer rumo à mente de Cristo. Então eu acredito que Deus ele usa a dor, ele usa a tribulação, ele usa as circunstâncias para nos lapidar e assim nos forjar, nos fazer crescer, porque nós estamos aqui nessa terra sendo preparados para morar na eternidade. Então tudo que a gente passa faz parte dessa preparação. O Senhor ele sonda o nosso coração. E tudo que tem em nós que não agrada a Deus, o Senhor ele vai arrancar. Porque no céu não vai entrar pecado, no céu não vai entrar coisas que não agradam a Deus. Então Deus ele trabalha constantemente pela nossa salvação. Então a nossa lapidação é dia após dia e muitas das vezes essa lapidação vai doer. Porque o Senhor ele vai nos confrontar, ele vai nos colocar, vai permitir situações para forjar o nosso caráter, o nosso coração. Entendeu? Então, muitas vezes, essas provas vêm com dor. Só que, amém, é legal você ser sempre sincero com Deus. É o que eu sempre falo nos vídeos, sejam sempre sinceros com Deus. Só que eu passei por uma lição, eu aprendi algo que muitas vezes a tua sinceridade não vai ser suficiente para você escapar de uma prova ou escapar de alguma vontade de Deus que não seja tão legal assim para você. Por exemplo, por mais que você ore, por mais que você jejue, por mais que você peça coisas específicas para Deus, nem tudo Deus vai atender, porque foi o próprio Jesus que disse: contudo, que seja feita a tua vontade. Deus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nos livra do mal, nos livra da tentação,
Sabe, a oração do Pai Nosso, ali tem tudo que um ser humano necessita para viver aqui nessa terra. Porém, o próprio Jesus disse: contudo, que seja feita a tua vontade. Eu estou aqui fazendo essa oração sincera para ti. Eu estou pedindo coisas boas, eu estou te pedindo livramento, eu estou te pedindo saúde, eu estou te pedindo que me livre do mal. Porém, apesar da minha oração, apesar do meu pedido, que no final de tudo isso, a última palavra seja tua. Não seja o que eu peço, e sim a tua vontade sobre a minha vida. Jesus, ele passou por isso quando ele sabia que ele ia para a cruz, porém ele tentou, ele foi sincero diante de Deus, ele se derramou em oração no Getsemane, ele chegou a suar gotas de sangue. Ali Jesus, ele estava totalmente rendido em sinceridade ao Senhor quando ele disse: Senhor, que seja feita a tua vontade, mas se o Senhor puder, passa de mim esse cálice. Ali foi uma oração extremamente sincera. Jesus, ele não precisava provar que ele era um super-homem, ele não precisava provar que ele era bom, ele simplesmente se colocou ali em posição de sinceridade. E ele disse: Deus, se for possível, passa de mim este cálice. Mas Deus não o atendeu. E Jesus foi extremamente sincero. Então, muitas vezes nós usamos a nossa sinceridade. Deus se agrada de sinceridade, ele se agrada, mas eu, Daniele, como sempre fui muito sincera, eu aprendi muitas coisas com Deus também, e Deus, ele já me corrigiu até em relação à minha sinceridade. Muitas vezes a gente usa a nossa sinceridade até mesmo de maneira inconsciente para tentar manipular a Deus, sabe? E quando não acontece aquilo que a gente pede, mesmo com extrema sinceridade, a gente se frustra, a gente se volta contra Deus. Sabe, não, mas eu fui tão sincero, eu fui tão aberto, eu me derramei, eu me prostrei, eu me lancei aos pés do Senhor, e por que ele não me atendeu? Sabe, eu tô sendo sincero, eu tô sendo puro, meu coração tá puro, eu tô em santidade, eu tô fazendo a minha parte, mas contudo, que seja feita a tua vontade. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E muitas vezes ele vai usar o não, você quer o sim, ele te dá o não, só que você vai aprender com esse não, você vai entender lá na frente o que Deus está tentando fazer. Então eu, Daniele, muitas vezes não queria passar por algumas situações e eu usava a minha maior qualidade, que é a sinceridade. Só que quando eu usava a minha sinceridade e Deus não me atendia, eu pensava que o erro estava em mim, eu pensava, tipo, tem alguma coisa errada em mim, porque eu tô me esforçando, eu tô orando, eu tô jejuando, eu tô lendo a Bíblia, eu tô em santidade, eu tô sendo o mais sincera possível e mesmo assim Deus não me atende. Então, o que mais eu posso fazer? Eu já tô fazendo tudo o que eu posso. Entendeu? Então, por isso que muitas pessoas que muitas vezes se esforçam, fazem a parte dela ali de maneira excelente, mesmo assim Deus não atende, essas pessoas se frustram e acabam se voltando contra Deus. E não é assim, não é dessa maneira que Deus trabalha. Deus, ele não se deixa chantagear por sinceridade. No final de tudo isso, nem a tua sinceridade vale quando você diz que seja feita a tua vontade. E eu já vi muitos casos de pessoas, por exemplo, eu conheci uma moça, há muitos anos atrás eu conversei com ela e eu comecei a contar o meu testemunho para ela, e ela simplesmente me disse: eu acho muito bonito o que Deus fez na tua vida, mas eu não acredito mais em Deus. Eu falei para ela: por quê? E ela disse: porque o meu pai, ele estava com uma doença sem cura, e eu orei, jejuei, eu fiz propósito, eu implorei para Deus, eu rasguei meu coração, eu fiz campanhas e mesmo assim meu pai morreu. Deus não me atendeu. E eu falei para ela: e porque Deus não te atendeu, você deixou de acreditar em Deus? Ela falou: porque eu acreditava no milagre e o milagre não aconteceu. Então muitas vezes nós somos mimados, muitas vezes nós somos, sabe, nós não entendemos que Deus, ele é soberano, acima das nossas vontades, acima dos nossos pedidos. Sabe, a gente não consegue comprar Deus com jejum, com oração, com santidade, nada compra Deus. Ele sabe o que é melhor para nós e muitas vezes, talvez, a morte lapide uma pessoa. A gente não entende por que Deus não atendeu essa menina, mas eu creio que de alguma maneira chegou o tempo do pai dela aí, entendeu? Deus, ele sabe o tempo certo de cada pessoa, ele é soberano. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E apesar de tudo isso, nessa prova que essa moça passou, infelizmente, Deus acabou sondando o coração dela e viu que no coração dela ainda precisava muito que ser lapidado. Eu creio que o pai dela foi salvo, amém, mas agora é entre ela e Deus.
entendeu? A vida do pai dela acabou, a história do pai dela cessou. Então começava ali uma história entre ela e Deus. Agora era algo tipo assim, era ela e Deus. Por que ela se revoltou contra Deus? Por que Deus não fez a vontade dela? Porque algo nela precisava ser tratado, precisava ser lapidado. E Deus, ele não se deixa chantagear, Deus, ele não se deixa manipular pelas nossas vontades, pela nossa sinceridade, pelos nossos propósitos, pelo nosso clamor. Não, é que seja feita a vontade dele. Então, eu vi que Deus estava lapidando essa moça, e eu creio que ela ainda está em lapidação, e eu creio que com o tempo ela vai entender que Deus, ele é soberano. Ele é soberano, entendeu? Davi, na Bíblia diz que Davi, quando ele pecou e com isso Deus trouxe castigo sobre ele, na Bíblia diz que Deus permitiu uma maldição sobre Davi e sua família, e Davi, ele acabou perdendo o filho dele com a sua mulher Betseba, e na Bíblia diz que Davi ficou se lamentando por alguns dias, mas chegou um tempo que ele se levantou e ele decidiu adorar, que ele entendeu que aquela tinha sido a vontade de Deus, e ele aceitou a vontade de Deus. Ele não se revoltou contra Deus. Ele viveu o luto, mas quando ele viu que o luto tinha passado, ele entendeu que Deus é soberano e que seja feita a vontade de Deus, e mesmo que ele não entendesse, ele aceitou. Entendeu? Então é nessas horas que Deus encontra um verdadeiro adorador, é nessas horas que Deus encontra um coração realmente rendido, um coração de fato sincero, porque muitas vezes nós somos sinceros de acordo com aquilo que nos convém. Muitas vezes a nossa sinceridade, ela é maquiada, porque por trás dessa sinceridade existe coisas que nós queremos para a nossa vida. Só que de Deus não se zomba, de Deus ninguém consegue enganar. Deus, ele conhece o mais profundo da intenção de cada pessoa. E existem pessoas que perderam os seus entes queridos e mesmo assim não se revoltaram contra Deus. Por exemplo, uma das histórias que mais mexeram comigo foi a cantora Êxtila. O filho dela morreu de repente de meningite em 3 dias. Ela era uma pregadora, adoradora, levita, já salvou tanta gente e orou, ela jejuou muito, ela implorou, ela pediu para o mundo inteiro orar pelo filho dela, e mesmo assim Deus levou. E ela se revoltou contra Deus? Não, ela aceitou a vontade de Deus, ela sofreu, chorou, viveu o luto, ela entrou até em depressão, mas em nenhum momento ela se revoltou contra Deus. Ela simplesmente disse, tá doendo, tá difícil, mas Deus, ele continua sendo Deus, ele continua sendo o Senhor, e ele continua sendo bom, ele continua sendo poderoso, e que seja feita a vontade dele. Então, aqui nessa terra nós somos provados. E ninguém escapa das provações, ninguém escapa de testes. Até quando eu era do mundo, eu entendia que essa vida era um teste. Sabe, mesmo quando eu não conhecia a palavra, algo me dizia lá no fundo, sabe? Eu tinha esse pressentimento que a vida era um teste. Falei, essa vida não tem como, não tem outra explicação para essa vida. Tipo, eu não consigo entender que a gente nasce e existe por existir. Sabe, até quando eu era do mundo, eu entendia que a vida era um teste. Agora que eu conheço a palavra, agora que eu conheço Deus vivo, eu tenho convicção que essa vida é um teste. E todos nós estamos sendo provados dia após dia, porque o céu, ele é conquistado à força. Amém? Então hoje eu entendo que se houver em mim fraquezas, eu não vou usar a minha fraqueza como desculpa para não fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Por exemplo, eu, Daniele, eu sempre sou muito e extremamente sincera com Deus. Se Deus falar para mim, filha, eu quero que você vá pregar lá no Iraque. Eu sou muito sincera, eu vou falar para Deus, Deus, eu tenho medo. Deus, passa de mim esse cálice, porque se eu for, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo, eu não quero. Por mais que eu confie em ti, eu não quero morrer, entendeu? Eu sei que existem muitos pregadores aí que abrem a boca para falar, eu vou, me envio, eu vou morrer mesmo, vai ser maior orgulho morrer por Jesus, eu quero minha cabeça decepada por Jesus mesmo. Cara, problema deles, entendeu? Se eles querem morrer por Jesus, problema é deles, mas eu não quero morrer, entendeu? Eu sou muito sincera, eu falo, Deus, me livra disso, eu não quero isso pra minha vida, e eu não sou obrigada a ser assim, entendeu? Cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeito de ser. E você não pode obrigar uma pessoa a desejar ser mártir. Eu não desejo ser mártir. Que Deus me livre disso. Eu quero ter uma vida normal, eu quero morrer velhinha, de morte natural. Esse é o desejo do meu coração.
entendeu? Então existem muitas pessoas aí que são muito radicais e eu não julgo, cada um tem a sua fé, entendeu? Só que do mesmo jeito que eu respeito pessoas que são bem radicais e querem morrer por Jesus, amém, seja feliz, mas eu não quero isso. E isso não faz de mim menos adoradora, isso não faz de mim menos cristã, isso não faz de mim, sabe, uma menos profeta. Não, sinceridade agrada a Deus. Só que muitas vezes a gente usa a nossa sinceridade para tentar escapar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, a obediência a Deus tem que estar acima da tua sinceridade. Por mais que eu implore para Deus e eu fale, Deus, eu tenho medo, eu não quero ir. Se Deus falar para mim, vai. Eu preciso que você vá. No final de tudo isso, eu vou ter que obedecer, eu vou ser obrigada a obedecer. Porque isso é ser servo de Deus, isso é ser adorador. Foi o que Jesus fez, ele não queria ir para a cruz, mas ele disse para Deus, contudo, que seja feita a tua vontade. Amém? Então, quando Deus ele tem propósito na tua vida, mesmo que esteja doendo, ele sabe o que ele está fazendo. E a tua oração sincera muitas vezes não vai te livrar desse processo. Amém? Muitas vezes a gente quer fugir do processo usando a nossa sinceridade. Eu não quero, Deus, por favor, me livra. Aí Deus vai e não atende e você passa por esse processo. Entendeu? A vida é uma caixinha de surpresas. A gente pode passar por tudo. É claro que a gente ora, a gente ora por tudo. Deus, livra a minha família, cuida da minha família, sabe? Salva a minha família, cuida da minha casa. Só que aí, de repente, acontecem coisas ruins. Por mais que você esteja orando, pedindo proteção, pode acontecer coisas ruins. E isso faz Deus ser infiel? Não, ele é Deus. E tudo existe um propósito. Existem pessoas aí, por exemplo, uma igreja de um pastor que eu amo, Lamartine. O cara, ele prega muito, é um cara que eu admiro demais. Só que a igreja dele, esses dias, uma igreja que ele batalhou muito para ter. Salomão, fica quieto. Uma igreja que ele batalhou muito para ter, foi inundada pela enchente, entendeu? E ele é justo, ele era adorador, entendeu? E ele não escapou de passar por um momento difícil. E eu tenho certeza que eles oravam, Deus, livra a igreja da enchente. Existem livramentos que Deus dá que é sobrenatural, que é lindo, mas nem tudo Deus vai fazer no sobrenatural. Tem coisas que a gente vai ter que passar e muitas coisas a gente não vai entender. Amém? Então, que esse vídeo edifique a tua fé em relação a aceitar a vontade de Deus, mesmo que você não entenda, e que de Deus não se manipula. Deus, ele não se deixa manipular, ele continua sendo soberano. Então, que esse vídeo seja de reflexão para a tua vida, porque Deus me fez entender que, por mais que eu seja sincera, filha, eu sei que você é super sincera e eu amo essa tua qualidade, mas nem sempre a tua sinceridade vai me convencer de fazer aquilo que eu tenho que fazer na tua vida, que hoje você não vai entender, mas lá na frente você vai entender, vai doer o processo, mas confia, passa pelo processo porque eu estou contigo e lá na frente você vai dar glória ao meu nome. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Beijos, a paz. Amo vocês, que Deus os abençoe, independente do que você estiver passando. Entenda que Deus sempre estará no comando da tua vida. Nada escapa do controle de Deus. Se você está passando por um momento difícil ou bom, independente do que você estiver passando, Deus continua sendo Deus e nada escapa das mãos dele, nada sai do controle de Deus. Amém? O que Deus requer de nós é confiança. A todo tempo, mais do que sinceridade, é confiança. Amém? Beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe.